A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Batatais, 186 anos. E os presentes do Construlíder Santa Rita são preços imperdíveis o mês inteiro. Piso Urban Avelã, 75 por 75, só R$ 25,90 ao metro. Porcelanato Semente Grigio, purê acetinado, 61 por 61, apenas R$ 42,90 ao metro. Armário Kit Camomila, ripado, madeira, R$ 479. Armário Grow de 2 metros, R$ 1.320. Armário Kit Gênova suspenso com 2 gavetas, mais espelheira, mais pia, R$ 389 à vista. Tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões. Tercília Fiore de Figueiredo 291. Fone 3662-3130. Pedidos também no WhatsApp 991610332. Parabéns, Batatais. 186 anos de muitas conquistas e o Construlíder Santa Rita é o campeão da economia. Iniciamos mais uma edição do nosso Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de direito, em especial relações de trabalho, aqui na companhia da doutora Patrícia Droski. Gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a você, como sempre, e enaltecendo já esse trabalho de vocês, de informação às pessoas, que é muito importante. Bom, nós vamos iniciar, o tema de hoje com participação dos nossos espectadores. Nós iniciamos por um vídeo com participação de um espectador. Oi, bom dia. Meu nome é Roberta e eu tenho uma pergunta. Eu estou gestante, estou prestes a sair de licença maternidade e eu gostaria de saber qual que é o tempo de estabilidade da gestante no período de trabalho, o antes e o depois que a gente retorna da licença. Essa é uma dúvida sempre frequente. É, sempre frequente. A licença maternidade, ela veio ao longo dos anos galgando espaços. Então, nós tivemos nada e nós começamos nada de licença, anos atrás, e a gente foi galgando essas benesses que são direitos que a mulher grávida, a trabalhadora, tem. Então, hoje a gente tem esse período de 120 dias, e ela pode solicitar até 28 dias antes do parto. Então, por exemplo, aquela gestante que está chegando no final da sua gravidez e já está cansada, às vezes já não consegue realizar algum trabalho ou tem dores pélvicas, que esse é um relato muito comum, 28 dias ela já pode solicitar a sua licença maternidade. E ela vai ter esses 120 dias aí garantidos pela empresa. Perfeito. E é importante destacar isso, É direito, o que a empresa pode fazer é complementar, é dar a mais, nunca menos. Sim. E assim, a gente já tem visto muitas vezes, como aconteceu na licença maternidade, na licença paternidade isso vem acontecendo. Esse entendimento da necessidade dos pais estarem ali presentes no nascimento e complementando esses cuidados. Inclusive, esse direito foi estendido para as mães adotantes também, que é importante que se diga, não só as mães que estão grávidas, mas aquelas mães que estão adotando crianças, elas também têm direito. E se estende, via jurisprudência, para pessoas do mesmo sexo que adotam, Então, cada vez mais, a gente já vê na jurisprudência esse complemento que deve vir já sendo assentado aí na legislação. Muito bom. Bom, temos mais perguntas, agora enviadas por texto pelos nossos espectadores. Vamos à primeira delas. O empregador tem alguma responsabilidade em relação à inclusão no ambiente de trabalho? Toda empresa tem que ter um PCD entre seus funcionários? É uma variável, tá? É muito importante que tenha, mas é uma variável, salvo engano, a lei é de 1991, e ela veio trazer as pessoas para poder dentro da empresa. Então, hoje nós temos, eu não vou lembrar a percentual certo, mas acima de 100 funcionários, 2% tem que ter essa qualificação e assim sucessivamente. Então, de 100 a 200, e ele vai aumentando. Em Batatais, especificamente, a gente tem um trabalho muito bem feito com as APAES, com a DEPAB, que tem
atingido, que tem feito esse trabalho. Então, com pessoas com portadores de alguma necessidade, né? Eu sei que essa nomenclatura está mudando. E isso vai interagindo com as empresas de forma que as empresas consigam também contratar. É fato também que, às vezes, dentro da empresa, às vezes a gente não consegue atingir rapidamente. Então, é importante que as entidades sempre mantenham as empresas, ou pelo menos a associação comercial, informada do número de pessoas que estão disponíveis. Isso é muito importante, porque eu pessoalmente, dentro de empresas, já passei momentos de nós não encontrarmos pessoas aptas a cumprir não só essa faixa, mas aptas ao trabalho também. E o que acabou acontecendo por um período que a gente via isso, que era a contratação sem o desempenho da função. Né? Muitas vezes a empresa contratava para cumprir a cota, né? Sem, de fato, a inclusão ocorrer. E, na verdade, não é essa a ideia. Tá? E não deve ser a ideia nem de quem trabalha e nem do empregador. E eu vou ser muito honesta aqui, as empresas têm cada vez mais tido consciência nisso, porque é importante que tenha essa inclusão e é importante o trabalho desenvolvido. Então, por isso que eu comentei, entre estar as entidades com a associação comercial, informando o número de pessoas, o tipo de trabalho que faz, se é um digitador, enfim, 1000 possibilidades. Sim. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos a ela. Qual a consequência para o empregador que não registra seus funcionários? Trabalho sem registro há mais de 2 anos, é o que diz aí o nosso espectador. Olha, as consequências são sérias, tá? De ambos os lados. Vamos lá. Para o empregador que não registra o seu funcionário, ele tem uma multa administrativa para médias e grandes empresas aí no valor de R$ 800, que pode ser, de R$ 3.000, e para microempresa de 800. E na reincidência esse valor dobra, é uma progressão geométrica. E, na verdade, essa empresa não consegue tirar certidões negativas para empréstimos, multas administrativas e, principalmente, que é um assunto que a gente vai tratar aqui em breve, a questão do acidente do trabalho. Tá? Um funcionário hoje que está trabalhando sem registro e sofre um acidente do trabalho é um caso seríssimo, inclusive na esfera criminal, tá? Na esfera administrativa, na esfera civil e criminal. Então, o registro é fundamental. Muitas vezes se fala assim, tem o custo dessa estrutura toda, mas que é pequeno comparado a ter um problema legal depois. Na verdade, assim, esses dias eu ouvi de um empresário, e meu cliente, inclusive, que ele me disse o seguinte, ele falou, olha, quando a gente vai abrir um negócio, a gente sempre soube que aqueles impostos estavam embutidos ali. Então, a gente tem que pôr isso na conta. Né? Parece grosseiro, é fácil de falar isso, tal. Sei que não é, mas precisa fazer essa conta, porque até onde vale a pena você manter isso se não está fechando conta? Né? Se o teu risco de ter um funcionário sem registro é maior do que a estrutura que você tem dentro da sua empresa. Vamos à última pergunta desse bloco, participação também dos nossos espectadores. Doutor, o que caracteriza uma relação de trabalho formal e uma informal? Basicamente isso. Basicamente é o registro. Tá? Você tem um registro que é a formalidade, os direitos e garantias do empregado e as garantias do empregador. Quando você tem o seu funcionário empregado, os seus riscos são mínimos. Quando você cumpre todas as normas regulamentares, o seu risco é bem reduzido. Não se fala muito no Brasil, não se fala em cidades pequenas. Cidades maiores já tem um grande trabalho a esse respeito. Sobre o direito preventivo. Quando você aplica o direito preventivo, que inclusive é a minha área, você reduz o número de reclamações trabalhistas a quase 0. E isso é muito importante. Então, o que caracteriza o formal do informal? Basicamente, o registro. A gente economiza aí, tanto financeiramente quanto na dor de cabeça, de processos. Sempre, sempre. Veja bem, você pega ações, olha, mas o reclamante sempre ganha. Não é assim que funciona. Tá? Quando você tem a documentação correta, quando você age de forma correta, as suas chances de perder uma ação são bem reduzidas. Perfeito.
Também formalidade e informalidade, a gente fala muito na questão do autônomo, não é? Naquele que, de fato, constitui uma MEI, uma microempresa, tem uma estrutura, e aquele que não, e que, infelizmente, não está resguardado. Sim, aí nós vamos entrar até para um outro lado, que é o previdenciário. É importante quem é MEI, ou quem trabalha como autônomo e não está regularizado, olha, a pessoa trabalha como autônomo, mas eu não recolho INSS e tal. Olha, vou falar a verdade, vocês não podem nem ficar doentes. Então, é importante que você vá... se você abrir o Google hoje, gente, colocar lá MEI, te ensina até como fazer. Exato. Então, assim, não é algo impossível e difícil de ser feito. Né? E tem aí uma gama de contadores na cidade toda que pode te orientar também. E vamos à participação de mais um dos nossos espectadores. Quais são as normas de segurança e saúde no trabalho previstas na legislação? Ouvi falar sobre uma nova lei sobre saúde mental agora. Isso. Nós temos inúmeras normas regulamentares, são as NRs, que elas doutrinam o que a gente tem que fazer dentro da empresa. Tá? Então, as empresas têm esse respaldo das normas regulamentares. Até porque o perfil das empresas é muito variado, então... Sim, então as normas fazem isso. Então, assim, a CLT ela tem um conjunto de leis gerais. As convenções de trabalho são específicas por área, mas elas não chegam naquele tanto que a ANR chega. Então, a ANR é feita por um grupo de multidisciplinar, de médicos, psicólogos, engenheiros, engenheiro de trabalho e tal, e elas vão ver exatamente o que dentro de uma empresa específica, o que aquela situação pode estar acontecendo. Não dá para colocar tudo isso dentro de uma CLT, senão a gente ia ter um livro enorme. Então, essas normas regulamentares, elas que norteiam o trabalho dentro da empresa no dia a dia. Então, elas falam sobre ergonomia, grosso modo, tá? Ergonomia, proteção em máquina e por aí vai. A partir de maio, o que aconteceu com a questão da saúde? Nós não podemos esquecer, e que é recente, que a gente, graças a Deus, a gente está esquecendo, da Covid. Tá? A Covid veio e ela trouxe como causas principais as questões psiquiátricas. Muita gente, infelizmente, perdeu pessoas, mas muita gente, a grande maioria, não ficou bem. Né? Então, esse resultado desse período, ele está se refletindo no trabalho. Depressão. Então, como que é feita a norma regulamentar também? Por casos, é como uma jurisprudência, casos sucessivos de mesmas doenças que vão batendo lá no Sereste, no INSS, e aí entendeu-se que precisa cuidar da saúde do trabalhador na questão da saúde mental, né, psicológica e psiquiátrica. Então, a partir de maio, as empresas estão se organizando, existe só lá, foi um adendo na NR1, que as empresas precisam cuidar. Como vai ser feito isso? A gente está estudando, tá? Então, assim, olha, nós vamos sair... Não, é um estudo que está sendo feito, multidisciplinar dentro das empresas também, e para a gente saber, para nortear esses casos. Até na questão de se ter levantamento, ver o que a empresa é mais afetada. A gente tem muita citação hoje em dia de burnout, não é? Que a gente não ouvia falar 10 anos atrás. Exatamente. Nem se falava nessa palavra. Não é? E é lógico porque a gente está num mercado cada vez mais competitivo, numa pressão de bater metas, etc. Sim. E até acho que a empresa põe na balança, né? Exigir tanto assim e, ao mesmo tempo, ter tantos funcionários afastados, tem compensado? Então, olha, a gente tem dois lados. A gente tem um lado do empregado, que tem essa situação que você falou, e a gente tem um lado da empresa, que a empresa, a gente não pode ver ninguém sempre como vilão ou anjo, certo? Não existe essa questão. Você precisa ver, como sempre, pessoas que estão buscando melhor. Existem empregados e empregadores ruins? Existem, mas a maioria não é. E eu estou falando isso porque eu advogo há 32 anos. Então, você pega a grande maioria, e deve ser assim, está bem intencionado, quer agir de forma correta, quer buscar essas soluções. Então, como é que vai implementar essa questão dentro da empresa? Precisa buscar saídas, a gente também precisa de ajuda para poder ver um caminho, porque quem trabalha, tanto o empregado quanto a empresa, não tem esse conhecimento médico, não tem. Então, precisa de ajuda para que venha
amparar para falar, olha, está acontecendo isso, por isso, por isso, por isso, né? Mas uma informação técnica, né? E não um achismo. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos lá. O que a legislação prevê sobre trabalho de menores de idade? Comecei a trabalhar com 14 anos e foi a melhor coisa que eu fiz. Aí a gente parte para falar hoje da configuração, né? Menor aprendiz, estágio... Olha, o que a gente tem e que o legislador quis fazer, tá? Ele quis proteger esse trabalho antes dessa legislação, e para quem às vezes é jovem, pela foto talvez uma pessoa jovem, nós tínhamos acidentes do trabalho ocasionados em máquinas e tudo mais com menores de idade. Que perdiam um dedo, mão, braço e tudo mais. Então, assim, o que o legislador entendeu? Que esse menor ele precisa ser protegido dessa situação. Então, o menor hoje ele pode trabalhar, se não com essa classificação trabalhador, mas como aprendiz e outras denominações, menos em locais insalubres, menos em locais... Por quê? Porque, primeiro, entende-se que ele precisa estudar, inclusive para interpretar a norma de dentro da empresa, né? Porque as pessoas precisam interpretar as coisas. Interpretar a norma que vem. Foi dito isso, isso, isso na norma. Mas eu não sei nem ler. Mas eu sei ler, mas não sei interpretar. Então, a gente precisa evitar esse trabalhador e, cada vez mais, o mercado precisa de trabalhadores com qualificação. Então, precisa ter trabalho, precisa ter estudo para poder ter trabalho. E fugir dessa questão dos acidentes sérios, porque uma criança, a gente quando trabalha, você aprende o seu ofício, mas você vai muito da sua experiência de vida, Sim. de ser, o que a gente fala assim, mas é uma pessoa mais vivida, porque precisa ter essa situação de amadurecimento, de idade, inclusive, para trabalhar em determinados locais. Outras razões, mesmo no escritório, ouvir o que falou e não passar para frente. Às vezes você pode pegar uma criança que nem na questão de não fez por querer, mas é uma criança. Sim. E você leva uma informação de dentro da empresa completamente confidencial. Então, a legislação veio para tentar minimizar isso. Toda lei, quando vem, ela mexe com as pessoas. Agora, ele não pode trabalhar? Não, ele pode trabalhar como aprendiz, ele pode trabalhar como estagiário. Tem várias questões e vários locais que ele pode trabalhar. Assim. Exatamente. Trabalhando dentro das regras, como você coloca, no contraturno da escola. Não é? Olha, eu sempre falo, contrate sempre, use a CLT a seu favor. Perfeito. Mais uma participação dos nossos espectadores. Como funciona o pagamento de horas extras e quais os percentuais de acréscimo? Nunca entendi a conta que fazem na hora de pagar. Nem eu, mas é brincadeira. As horas extras, elas funcionam assim. Na CLT, tem um número de horas de 50% a 100%, porém, quem determina hora extra acima a jornada nossa é 44 horas semanais. Ok. Para todo o trabalho, não. Existem profissões que têm carga horária diferente. Então, você vai ter que ver dentro da sua área, da sua empresa, onde você está trabalhando, a que sindicato você está vinculado. Então, tem sindicatos que fazem complementação, fazem uma compensação para não trabalhar os sábados, trabalha 8,48 durante a semana, compensa o sábado. Então, essas 8,48 horas semanais, ela te dá direito à hora extra? Não, porque você fez uma compensação para não trabalhar no sábado. Então, é muito específico. Como que calcula? Dentro da convenção que a gente fala CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, existem os percentuais. A primeira, então, cada uma é de um jeito, normalmente. Primeira ou segunda hora, X%, 50%, passou de tal hora, 100%. Então, é muito específico para isso. Como que faz o cálculo? Eu sou advogada, gente, de verdade, fiz humanas, então eu sei na teoria. Se eu precisar fazer, eu vou falar a verdade que eu não sei, mas é sobre a hora trabalhada. Basicamente, trabalhou-se 8 horas no dia, efetivas, aquelas horas não tem hora extra. Aí passou-se a trabalhar além disso. O cálculo é feito sobre aquilo que excedeu.
Sempre. Então, se o percentual for 50, 100, é sobre o excedente, não sobre as horas, todas as horas trabalhadas. O que já foi trabalhado está no seu Isso. salário, está embutido ali. Mas é difícil de calcular, assim. Sim. E justamente por isso, né? Tem regras para cada Sim. segmento. Sim. E mesmo no mesmo segmento você tem alguns diferenciais. Você tem turnos, então você tem turnos que folgam uma vez na semana, você tem turnos que folgam 2 vezes na semana para compensar um outro horário de trabalho. Lembrando, gente, que isso tudo sempre é feito em assembleia, é sempre com anuência de sindicato, não é feito mais ou menos, tá? Mais uma participação dos nossos espectadores. Como as convenções coletivas de trabalho influenciam os direitos dos trabalhadores? Tem alguma coisa a ver com o sindicato, isso? Sempre tem. A gente, vou usar um termo assim, parecido. Existe uma hierarquia das leis. Então, você tem, a grosso modo, Constituição Federal, depois você tem a CLT, basicamente, e você tem as convenções coletivas de trabalho. Por que a gente tem convenção coletiva de trabalho? Pela especificidade do trabalho exercido. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de saúde, uma enfermeira de um hospital, o trabalho desenvolvido por ela é completamente diferente de uma pessoa que trabalha na gráfica, numa empresa gráfica. Então, por que a gente tem convenção coletiva? Os sindicatos se organizaram dentro da área de saúde e falaram, olha, a área de saúde a gente precisa trabalhar de tantas horas por dia, a outra hora tem insalubridade, então é muito específico. A parte gráfica tem as suas especificidades também. Então, é importante que cada pessoa saiba qual sindicato ela está vinculada. E tem tudo a ver, a convenção, o sindicato o sindicato patronal e dos empregados é que desenvolve a convenção coletiva. É sempre com um representante dos dois lados. Perfeito. E aí é aquilo que foge um pouquinho à regra legal. O que já está definido em lei está definido. E a lei dá essa brecha, em alguns sentidos, para... Ela complementa, ela não pode sair fora do que manda a lei, ela pode complementar em razão daquela questão bem específica. Perfeito. Mais participação dos nossos espectadores. Vamos lá. Doutora, qual a sua opinião sobre a jornada de trabalho 6x1? Né? Você acha que vamos conseguir diminuir isso para 4x3? O trabalhador merece mais qualidade de vida? Como é que fica essa questão? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa chamar a sociedade como um todo para essa conversa. Nós estamos preparados para isso, para essa conversa sempre. Então, por exemplo, eu advogo, eu fico dentro de um escritório, ou dentro da Justiça do Trabalho, ou dentro de empresa, ou atendendo o cliente que me procurou. Eu falo sobre casos que já estão judicializados ou sobre o trabalho preventivo. Tá? Trabalho muito com a questão da saúde do trabalhador também. Mas eu vou ser muito honesta para vocês. Nunca, em nenhum momento, em nenhum grupo de trabalho, eu fui chamada para conversar sobre isso. Então, falar para vocês, cada vez mais, lógico que eu penso e o trabalhador merece ter muita qualidade de vida. Até porque, tenho outra visão sobre isso. A pessoa que trabalha com qualidade, com saúde, tudo, o risco dela se machucar, o risco dela se afastar é muito menor. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Ok. Nós estamos preparados para isso? Eu acho que a sociedade tem que ser chamada a essa conversa. Eu acho que as empresas têm que ser chamadas a essa conversa junto com os trabalhadores. Eu acho que a gente precisa, como a gente fazia, trazer a opinião pública, informar, televisão, redes sociais, informar. Eu não falo informar no sentido de informação técnica. Eu não falo no sentido de a gente abrir uma rede social e estar aquele monte de briga e que a gente não sabe nem o que a gente está entendendo. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa informação. Por exemplo, a gente acabou de falar da norma regulamentar que veio unir agora a questão da saúde mental. Isso teve muita conversa sobre a questão antes. Você não viu isso, ninguém daqui viu isso em rede social e nem nada. Mas houve um trabalho de base bem feito antes disso.
Porque, de fato, se tem um conceito técnico aí, né? Um exemplo que a gente pode ter, se falava muito do trabalho remoto, né? Se discutia, mas não se praticava. Veio a pandemia que nos obrigou a... né? Olha, e aí há você 15 anos atrás, eu tinha empresa que fazia... hoje é que chama marketing, né? E a Justiça do Trabalho entendia aquilo completamente diferente. Então, de repente veio a pandemia e foi assim, fomos forçados a entender que esse era o caminho. E eu vou falar a verdade, e surtiram excelentes efeitos. Tem muita gente trabalhando em home office que está surtindo efeito e que está com qualidade e tudo mais. É o caminho ideal? Nós não sabemos ainda. Nós vamos saber sobre isso daqui a um tempo. Sim. Né? Porque é dinâmico essa situação. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa de uma conversa séria entre a sociedade, os órgãos vinculados às questões de trabalho e empresa, para a gente poder realmente pensar sobre isso. Exato. Né? Porque aí entram dados de produtividade, Sim, é uma a gente série precisa de ouvir coisas, as pessoas. Né, dentro E desse ser ouvidos também, né? Sem dúvida. Mais uma participação, vamos lá. O que é o adicional noturno, né? Quais os trabalhadores têm o direito a ele, né? Trabalho das 12 às 22, tem o direito desse adicional? Não, olha, no trabalhador urbano, o horário das 20... O adicional noturno, o nome já fala, é um adicional que você recebe para o trabalho desenvolvido para o trabalhador urbano, das 10 da noite às 22 às 5 da manhã. Então, trabalhou nesse período, você tem um adicional de 20% aí na hora trabalhada dentro desse período. Salvo engano, o trabalhador na agricultura, esse horário, ele começa às 21 horas e termina às 5. E o pessoal da pecuária, se salvo engano, eu tenho quase certeza, começa às 20 horas e termina às 5 da manhã. Uhum. Então, tem o urbano, tem essa diferenciação com esse pessoal. Perfeito. Mas aí, no caso específico da espectadora... Dessa pessoa, não. Em tese, né, não teria. Mais uma participação, vamos lá? O que o trabalhador tem direito em caso de demissão sem justa causa, né? Fui demitido e pagaram só o salário do mês e férias. Bom, demissão sem justa causa. Ele tem direito às verbas rescisórias todas. Dias trabalhados, férias proporcionais, se tiver, aviso prévio, comissão que não recebeu, todas as verbas rescisórias, elas têm que constar. E, se você não recebeu, procure os seus direitos, porque você vai receber. Perfeito. Bom, vamos à nossa última participação do programa de hoje. Quais são as diferenças entre contrato de trabalho temporário e o contrato de tempo indeterminado? É indeterminado ou determinado? Determinado. Determinado. Olha, o contrato de trabalho temporário, ele é medido sobre uma ação específica. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem 100 funcionários, mas ela teve um pedido, uma demanda, né, específica para fazer cadeiras acima da possibilidade de produção dos 100 funcionários. Uhum. Então, ela contrata temporários por obra, né, por demanda, na verdade é o nome, por demanda. Então, ela vai começar, olha, vocês vão começar fazer 100 cadeiras hoje, vai terminar tal dia, porque o pessoal tem, dentro da empresa tem esse dado para saber quanto tempo vai durar para fazer aquelas cadeiras. Por prazo determinado, isso é por demanda. Por determinado, ele já te contrata, ele não precisa ter a demanda. Eu falo, Luciano, eu vou precisar do seu trabalho de 1º de abril até 1º de julho. Ok? Ok. Você aceitou, faremos um contrato por prazo determinado. Ah, mas eu continuei trabalhando julho e agosto. Ele automaticamente ele deixa de ser determinado e passa a ser indeterminado. Uhum. Indeterminado, que não está na pergunta, é a maioria das pessoas que nós conhecemos trabalham. Nós trabalhamos, quando seletistas, por prazo de contrato de trabalho indeterminado. Você foi contratado e, se Deus quiser, você não vai ser demitido. Essa é a última questão. Perfeito. Então, indeterminado é a rotina, o temporário que a gente falou aí, especificamente por demanda e o determinado por um período. Ele vai te contratar para lá. Olha, eu preciso do seu trabalho por X meses. Uhum. É esse aí. Perfeito. Então, a gente nota isso, né? Um é por produção, né? É uma demanda mesmo, uma demanda. Um outro é por
um tempo Isso. determinado e o outro é a rotina de trabalho que a gente Isso. conhece. Doutora, gratidão pelas explicações. A gente sabe que é um tema muito rico, não é que a gente vai voltar outras vezes a tratar disso, mas eu acredito aí que a gente tenha conseguido esclarecer muitas dúvidas. Eu agradeço, espero ter respondido as perguntas que foram feitas e sempre me coloco à disposição para outras que vierem. É isso. E o Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Lembrando que você pode interagir em nossas redes sociais, não é, com os temas dos programas seguintes e mandar a sua pergunta. Nós nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Batatais, 186 anos. E os presentes do Construlíder Santa Rita são preços imperdíveis o mês inteiro. Piso Urban Avelã, 75 por 75, só R$ 25,90 ao metro. Porcelanato Semente Grigio, purê acetinado, 61 por 61, apenas R$ 42,90 ao metro. Armário Kit Camomila, ripado, madeira, R$ 479. Armário Grow de 2 metros, R$ 1.320. Armário Kit Gênova suspenso com 2 gavetas, mais espelheira, mais pia, R$ 389 à vista. Tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões. Tercília Fiore de Figueiredo 291. Fone 3662-3130. Pedidos também no WhatsApp 991610332. Parabéns, Batatais. 186 anos de muitas conquistas e o Construlíder Santa Rita é O campeão da economia. Pergunte ao Doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.